Vocês hoje sobre algo prático. Eu vou falar da teoria, depois a gente vai para a prática. Do tipo assim, eu vou ensinar vocês a voar, depois a gente vai todo mundo bater asa ali, correr ali, bater asa até. Aí se alguém conseguir voar, aí a gente... Olha, abra sua Bíblia no Salmo 51, Salmo 51, 17. Eu creio que o maior desejo do coração de um crente é satisfazer ao Senhor. Não é isso? O maior desejo do nosso coração é satisfazer a Deus. Se você depois quiser dar uma lida em Ezequiel, capítulo 44, ou você quiser voar mais um pouquinho aí na mensagem do cristiano, você vai ver algo interessante ali, onde Deus... Diz assim, teve uma tribo de sacerdotes que eles, durante o tempo que o povo de Israel andou desviado, os sacerdotes também se desviaram, os levitas. Eles também se desviaram e cometeram iniquidade, mas Deus os restaurou para a sua casa. Mas houve uma tribo da linhagem dos levitas que eles não se corromperam mesmo durante o tempo em que a casa de Deus andava desviada, que é o povo da casa de Zadok. Aí Deus diz o seguinte: vocês vão continuar tendo herança, porque eu sou fiel, vocês têm uma herança. Só que a herança daqueles que se desviaram foi servir lá nas portas. Eles ficavam nas portas servindo ao povo e servindo ao povo, somente ao povo, portando o sacrifício, ajudando no sacrifício. Mas a tribo daqueles que não se desviaram de Deus, esses ficaram nos altares do Senhor. Então, mais do que fazer coisas para Deus, o que é importante para os homens, ou fazer coisas até para Deus, é você ser alguém para Ele. Isso é que é importante. E nós estamos aqui para agradar a Deus. É o que você quer, é o que você ouviu. Ministério, na verdade, significa serviço. E é o que todo mundo quer aqui, é servir a Deus melhor. É ou não é? É não. Não ouvi ninguém dizer nada. É ou não é? Não, hoje não tem pegadinha não. Eu fui pregar lá em Demerval Lobão. Aí eu contei aquelas histórias que vocês já conhecem um bocado delas, né? Engraçado, só rir foi muito. Aí eu disse que eu estava só anestesiando eles. Depois que vinha a taca. Mas hoje não tem taca não. Hoje só tem glória. Diga oba! Oba! Hoje eu não vou brigar com vocês, eu não vou falar de pecado, não vou falar de quebrar maldição, quebra cadeia. Não é nada disso não. Só agradar a Deus, é o que você quer? Amém. É não. Esse amém aí está parecendo amém. Você quer ou não quer agradar a Deus? Amém. Ok. E o que esse salmo está dizendo? Diga aí para mim. Alguém diz como é que agrada a Deus? Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado ou o coração quebrantado e contrito. A este ele não desprezará. Se você quer agradar a Deus, se o desejo do seu coração é agradar a Deus, tem uma maneira fácil. É você ser uma pessoa quebrantada. E o que é uma pessoa quebrantada? O que é uma pessoa quebrantada? A pessoa quebrantada. Uma pessoa quebrada, uma pessoa jogada, uma pessoa chorada. É como o cristiano diz, facilita, sabe? Hoje você vai ser cheio e vai cair. Você cai logo, espera no chão. Depois receba, aí você já está com o pacote todo, completo. Eu já preguei essa palavra na igreja e eu digo, ora, já que a gente já bateu, agora é hora de assoprar. Bate, depois assopra para não ficar doendo. Então eu quero falar para vocês sobre a importância do quebrantamento.
a importância do quebrantamento na vida de um pastor, na vida de um discípulo, na vida de um discipulador, de um líder de célula, a importância do quebrantamento na vida do crente. Porque, afinal de contas, o que o Senhor está dizendo é que Ele não se alegra dos sacrifícios, dos bodes, dos sacrifícios de ovelhas, de animais. O que Ele se agrada mesmo é de um coração quebrantado. O que chama a atenção do Senhor é um coração quebrantado. É um coração que está disposto a receber tudo dele. Então, um camarada que é quebrantado, ele atrai rapidamente a presença de Deus. Deus olha para ele e diz assim: encontrei, achei um ali que eu posso usar, que está bem disponível. Porque se nós olharmos para essa faceta da palavra de Deus, que horas são, hein? Que eu tenho duas pregações. Eu tenho uma que demora muito e eu tenho uma que demora bem pouquinho, sobre o mesmo assunto. Que horas são? 11 horas. Ah, bom, para duas falta chão. Que hora que estão servindo almoço, irmã? Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês engraçada. Se você estiver cansado, foi eu que cansei vocês não, viu? Então não adianta ficar olhando para mim e dizer: tomara que ele já saia, que eu cheguei agora. Não foi não, Emanuel? Não foi? Ó, quem ficou pregando aqui foi o Cristiano. Quem não deixou vocês dormir ontem à noite foi o Cristiano. Então vocês se zangam com ele. Não se zanga comigo não, né? Se eu demorar. Oxe. Vamos lá então. Se nós queremos servir a Deus e agradar a Deus, nós precisamos viver essa vida de quebrantamento. E esse salmo diz que o que agrada o coração de Deus é o quebrantamento. É um coração quebrantado, um espírito quebrantado. E é impossível ter, ou a gente trabalhar nesse contexto, hoje na igreja. A gente já vem há muito tempo lutando com célula. Nós estamos aí já desde 2000 nessa luta, nessa guerra. E vai, não vai, vai, não vai. E a gente está agora querendo ir de novo. E as missões também estão rodando, quebrando cabeça, lutando. E ultimamente a gente tem falado muito assim sobre discipulado. Nos momentos aí que vocês estiveram na escola de líderes, a gente fez prática de discipulado e falou sobre discipulado. E hoje em dia se fala muito. Ontem o pastor esteve aqui falando dos discípulos. Aos meus discípulos amados. E os discípulos, eu tenho um discípulo. E alguém diz: eu tenho 5 discípulos. Mas é impossível alguém gerar discípulos se não for um discipulador quebrantado. É impossível nesta igreja acontecer alguma coisa se você que faz não for uma pessoa quebrantada. Porque logo Deus não se agrada do seu sacrifício. De nada adianta você correr no sol quente 3 horas da tarde, que eu não vou. 3 horas da tarde você andar no sol quente, atrás de gente para dar discipulado, atrás de gente para consolidar, atrás de gente para ensinar. De nada adianta, Joiev, pegar aquela tua agendona e fazer aquelas tuas anotações infindáveis. O Joiev ali, pensa num camarada ali que na prática do plano de desenvolvimento pessoal é um camarada chibata. Eu vou botar ele para pregar aqui. Quando ele vai prestar o relatório dele lá na central, aí a gente tem que ouvir 1 hora de pregação, porque o homem anota, o homem lê. Pastor, eu descobri aqui. Aí ele vai... Joiev ali e a sua esposa Mary Janes. Então, tá lá a Mary. É a mulher do Homem-Aranha, mas é a mulher dele. Então... Então, você precisa e eu preciso do nível de quebrantamento. Não há possibilidade de nós tocarmos a igreja, não há possibilidade de fazermos algo na igreja, não há como um homem ser sacerdote na sua casa, não há como uma mulher ser uma esposa temente a Deus na sua casa, um jovem, uma criança, alguém fazer algo se não for com um coração quebrantado, um espírito quebrantado, uma pessoa disponível ao Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer muita força. Nós vamos bater muito, judiar muito. E o objetivo não é que você apanhe, o objetivo é que você aprenda. E nós precisamos desse nível. Nós precisamos ser esses camaradas chorão, assim, sabe, que vem aqui dar uma palavrinha desse tamanho e chora. Não, esse cara chora demais, rapaz, meu Deus do céu. Toda hora ele chora. Antipatia sem fim desse menino chorão. Tem que ser chorão. Sabe? Mas não é também chorar de amargura, chorar de dor, não. É chorar mesmo na presença do Senhor. Ser quebrantado, ser disponível, se lançar para o Senhor.
Quando você não é quebrantado, você gera problema com os outros. Quando você não tem um coração contrito, um coração apaziguador, você gera problema com as pessoas. E não é isso que Deus quer. Ele diz que Ele se agrada do coração contrito, do coração quebrantado, do espírito quebrantado. E a gente fala muito assim, aqui teve uma música que falou do quebrantamento, né? Eu gosto de uma música que ela fala muito ao meu coração, gosto demais dela. Então não vou cantar que não é hora de chorar, eu disse que a prática é só depois. Então eu vou esquecer a música, não vou nem falar da música, eu quero chorar. O negócio é esse, já calma a alma. Não, Brunão, deixa para depois, é mais tarde, agora é só a palavra, depois é a prática. Depois nós vamos se quebrantar. E aí quem não quebrantar, eu já encomendei 2 camaradas ali com 2 ripas. Lembra daquele negócio que fez a cruz aqui? Pois eu estou ali com elas ali atrás. Eu botei 2 fortão para quebrar você, se você não chorar hoje nessa manhã. Chore, nem que seja de vergonha. De raiva, vou chorar aqui de raiva, mas não vou apanhar. Porque se você vier me bater, eu já contratei 5 para me defender. Então não adianta você tentar vir fazer nada. Se você não é quebrantado, você gera problema com os discípulos, você gera problema com o pastor, gera problema com a igreja. Gente, o que Deus busca é alguém que possa estar entendendo o seu coração. E o coração de Deus chora pelas vidas. Você vai encontrar a palavra de Deus dizendo que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas parece que a gente está fazendo um trabalho que ele não anda. Parece que a gente faz força e a coisa não acontece. Parece que quanto mais a gente empurra para frente, a gente vai para trás. Porque falta pessoas que estejam disponíveis. Eu sei que tem hora que vem as pressões, mas eu gosto de ensinar as pessoas, quando elas estão pressionadas, eu digo para elas o seguinte: você tem que aprender a suportar a pressão do lado de fora. Agora, quando a pressão entrar para dentro, aí você tem que ser liberto. Porque a pressão de fora, ela vai sempre vir. O que te faz permanecer firme é a pressão interna, que exerce uma pressão superior à pressão externa. Aí para os professores aí de física, né? Eu acho que é física isso aí, que diz o seguinte, que o ar parado exerce maior pressão do que o ar em movimento. Por isso que a garrafa não espoca. Então, mas tem essas coisas, então a gente tem que... E o líquido, ele exerce maior pressão do que o ar. Então a gente precisa dessa pressão interna do espírito, essa coisa que enche a gente. Sabe quando você está para explodir da presença de Deus? Isso é bom, porque te mantém firme no ambiente. E não te faz perecer também diante dos ambientes. Não te faz perecer nos momentos de dores, de pressão. Porque o mundo pressiona a gente. A namorada pressiona. E ultimamente o povo quer namorar cada vez mais cedo, né? E não tem nada a ver minha palestra com isso. Então, deixa pra lá. Deixa os pais cuidar aí. O pai está liberando mesmo, né? O que a gente pode fazer, né? A gente pode chamar ele de cretino. De frouxo. Que a menina que tem 12 anos, o pai deixa namorar, eu acho que ele é frouxo. Mas se você tiver uma menina de 12 anos, não venha pra cá não, que eu já contratei 5 para me defender. Fique por aí. E tem um que é armado. Falta de quebrantamento leva os líderes a desejarem erradamente o reconhecimento. Quando nós não somos quebrantados, sabe o que acontece? A gente quer reconhecimento forçado. Você não vê o que eu faço por você, tanto que eu faço por você. Olha, eu ia falar um negócio sobre ela, mas eu vou chorar se eu falar. Então, não vou falar. Não vou falar. Não é para mim, não. Que a prática é só depois. Um dia eu estava na Riachuelo. Aí, não deu certo. Deixa para lá. Ou eu falo quando eu melhorar aqui. Então, a gente precisa ser líderes que sejamos quebrantados por Deus, que a gente se entregue na presença de Deus, que tenha um tempo de oração com Deus. Eu inventei de orar por 12 pessoas, depois essas 12 pessoas viraram 14. Aí eu inventei de orar por 14 pessoas todo dia. Aí quando eu comecei a orar, dava 1 hora de oração, porque aí eu vou orar pelas pessoas ali e tal, aí eu oro por aquelas pessoas. Aí depois eu botei mais os obreiros das missões, lá se virou quase 12, 14, 22 pessoas.
E todo dia de manhã eu invento esse negócio de orar por essas 22 pessoas. Mas aí agora eu sou o líder dos homens. Aí, Jesus, agora tem que orar pelos homens também. Aí eu estou orando por uma reca de homem. Só que os homens têm mulher. E tem filho. Aí agora eu passo a manhã todinha. Antes eu passava 1h20 para orar por 14 pessoas. Agora eu passo 2 horas para orar por esse monte de gente. E quando é que eu oro por mim? No final eu digo, Senhor, me guarda também, por favor, amém. E quando eu estou orando por esses homens, e por essas meninas, e por essas mulheres, e pelas missões, e por esse povo, pela minha família, de repente, a primeira vez que eu comecei a orar pelos homens, que foi, eu sou líder dos homens esse ano, então a primeira vez que eu comecei a orar pelos homens foi agora em janeiro, né? E quando eu fui orar pelo netinho, eu digo, Senhor, abençoa o netinho, abençoa a sua esposa. Aí o Espírito Santo me levou a orar por mais, Senhor, que o dia dele hoje seja tranquilo, que não tenha nenhum acidente. Aí eu tinha que orar pelo Paulinho, pela Sara de Rebolo, porque faz parte da família. Eu digo, Jesus, aí lá mete Samuel no meio. Senhor, deixa eu orar pelos outros. Aí lá se vai orar por mais gente. Aí eu gasto 2 horas da minha vida para orar por eles. Mas se eu não for uma pessoa quebrantada, sabe o que eu vou dizer? Cara, e tu não dá valor para mim? Tu devia me dar valor, porque eu oro por ti. Tu não sabe o preço que eu pago por ti. Eu vivo orando por ti, tu não me dá valor. Isso é um coração desmantelado. As intenções do coração de um homem assim, ela não agrada a Deus. Porque sem quebrantamento, sem o posicionamento certo diante de Deus, você está fazendo isso para ser reconhecido. Aí nós vamos ter um monte de líder que acha que deve alguém reconhecer ele. Cara, tu devia pedir conselho, era para mim, cara. Qual é a tua? Eu oro por ti. E tu vai falar com o Leonardo? Pai, tu é cara de pau, viu? Quer reconhecimento à força. Tu nunca me deu um presente, cara. Por quê? Vai trabalhar, vagabundo. Fica quer presente, quer alguma coisa, quer reconhecimento. Sem quebrantamento, a gente falha no papel de cuidar de pessoas. A gente vai desejar que elas... O Cristiano estava falando ali sobre o melhor é do sacerdote. Aí o sacerdote que não se coloca na posição correta, ele vai ficar olhando assim, os caras não me honram, os caras não andam atrás de mim, não me fortalece, não me ajuda, não faz nada por mim. É possível um negócio desse? Então a falta de quebrantamento leva o líder, o discipulador, o líder de célula, o pastor, a ficar equivocado quanto ao fundamento do pastoreio. O que eu estou fazendo sendo um pastor que busca reconhecimento? Se as pessoas não derem um tapinha nas minhas costas, não me disserem, cara, tu é o cara, eu estou mal. Sabe onde é o nosso lugar de reconhecimento? Nosso lugar de reconhecimento é lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, escondido, e ora a Deus lá onde Ele te vê, te ouve e te responde. É lá nesse lugar. É lá nesse lugar que o líder deve ser suprido. É lá nesse lugar que o crente deve ser suprido. É lá nesse lugar que o crente busca o reconhecimento. É nessa hora que Deus compensa a gente. Porque Ele diz, se teu pai, tua mãe te abandonar, eu não te deixo. Aí nós vamos ficar preocupados se o vice-líder vai deixar, se o vice do vice vai deixar, se a célula vai deixar, se ninguém vai olhar para a gente. Então nós estamos equivocados. Sem quebrantamento, nós não podemos entregar o melhor que nós temos. Sem quebrantamento, nós permanecemos duros. E essa dureza nos faz errar contra as pessoas. E eu creio que nós queremos agradar a Deus. Os discípulos tiveram que ser quebrantados para poderem receber o poder. Os discípulos de Jesus, vocês conhecem eles, né? Eles eram quantos? 10. 12 meninos. E os discípulos de Jesus são interessantes. Jesus escolheu, foi Jesus que escolheu. E você escolhe pessoas para estar com você, você luta por pessoas para estar com você, e elas te abandonam e tu sofre. E Jesus também escolheu 12. Todo mundo abandonou. Os discípulos de Jesus foi interessante. Quando Jesus foi morrer, 10 fugiram, um negou e o outro se enforcou. Ainda teve um que traiu, mas se enforcou. É o mesmo. Se enforcou, só tinha gente fina. Tem um pastor que diz o seguinte: Jesus andou 3 anos e alguns tempos com Pedro e não conseguiu tirar a espada da baiana do cara.
No dia da traição, Pedrão ainda carregava uma espada. E às vezes a gente chora porque anda 4 meses com alguém e a pessoa ainda não abandonou certos pecados. Nós precisamos ser quebrantados primeiros. Quando eu me converti, eu era pior do que eu sou hoje. Malvado. Para mim, um crente que se converte, continua pecado, é do inferno, é filho do diabo, o diabo está dentro dos coros dele. Rapaz, eu era ruim. Pensa, esse brinco bem aí, eu usei brinco, tirei o meu porque tu tá de brinco. Era ruim. Hoje eu digo assim, me perguntaram, pastor, usar brinco é pecado? Eu digo, a diferença de você e eu é que eu não estou com os meus. Mas minhas orelhas são furadas. É só essa. Minhas orelhas são furadas e eu não estou com os meus brincos agora. Mas é só essa a diferença. Antes, você vai para o inferno e o diabo está esperando com um garfo de 3 pontas. E ó, já era. A morte. Aí te pegar e ó. Aí te dá uma agafada. Mas sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu que eu também fui quebrantado e hoje eu sou mais calmo com algumas coisas, sou mais perseverante, mais atento. Eu olho para o irmão com... Rapaz, eu já passei por essas coisas. Eu já fui arrogante, já fui pior do que eu sou hoje. Deus tem me tratado um bocado. Pior que eu não aguento, não. Mas aí eu respiro. Tem gente que diz que a gente tem que contar até quanto? Eu estou agora contando até 100. O negócio é que eu não passo do 10. Quando chega em 10, aí... E a parte que mais me chateia é quando perguntam, por que você não fala? Eu digo assim, se eu falar, eu me mato. E alguém diz, é melhor falar. Eu digo, não, se eu falar, eu aumento a distância entre meu irmão. Então eu calado, eu mantenho a distância e posso chegar até ele depois para resolver. Agora, se eu abrir a minha boca e disser o que eu quero dizer, eu vou dar uma distância enorme. E eu vou, em vez de andar 1 milha, eu teria que andar 2. Então eu calo, olho, dou uma respirada santa. Digo, Jesus, não tem misericórdia dele, não tem de mim. Porque eu preciso estar na posição correta. Eu preciso ser quebrantado. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Porque se eu não quebrantar, o melhor de mim não pode sair. Não nos falta poder, antes de ontem eu falei, ou foi ontem, não nos falta conhecimento, não nos falta poder, o que nos falta é quebrantamento. Poder, o Espírito Santo diz que vai dar esse poder. Quebrantamento é o que nos falta, mas não é esse quebrantamento só do momento, não. É o quebrantamento onde a gente pode experimentar dele lá na nossa casa. Sabe, aonde na primeira palavra que eu dei, eu falei sobre os odres quebrados, furados, rasgados. Agora é a nossa disposição de fornecer o vinho novo. É a nossa disposição de deixar gerar no nosso coração a presença de Deus. Eclesiastes diz, não te apresses em sair da presença do Senhor. Às vezes, a gente precisa demorar um pouquinho mais. Buscar esse choro, buscar essa paz que invade a alma da gente através desse momento onde a gente se derrama na presença dele, aonde nós reconhecemos que nós não somos nada. Não há nada em mim, Senhor, não há nada em mim. Não há nada em mim, Pai. Tudo que eu tenho, ainda o que eu sou. Tem aquela música do Trazendo a Arca, quando olha para mim, até a vontade de adorar vem de ti. Até a vontade de adorar vem de ti. Não tem nada em mim que eu me esforce para te surpreender. Jesus diz assim, vocês são servos inúteis, servos maus, servos imprestáveis, porque vocês não fazem, vocês apenas fazem aquilo que é mandado fazer. Se o servo fizer só o que lhe manda fazer, que bem há nisso. E aí lá o irmão Davi Sassi lá diz, olha, até a vontade de adorar vem de ti. O que tem em mim? O que tem em mim?
Então, facilitar esse quebrantamento, abrir o coração, rasgar o coração, faz parte da nossa prática de adoração com Ele. Porque não nos falta esse poder. O que falta é o quebrantamento. O quebrantamento quebra o ego. Então Deus pode se manifestar poderosamente. Quando nós nos quebramos, quando nós nos entregamos, quando nós nos rendemos, quando nós abrimos a guarda, quando nós dizemos, olha, o Senhor é tudo, o Senhor age em mim. Aí Ele diz assim, olha, eu arrebentei com o teu ego. E tem gente que é egudo, né? Tem um ego grande. Aí você se entrega e o quebrantamento, sabe, acaba com o teu ego. Você só reconhece ao Senhor. Você só sabe dizer, eu nada sou, nada tenho. Não há forças em mim, não há poder em mim, não há virtude em mim. Um ato de negação completa. Não um ato de se diminuir como o preço valioso de Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não estou falando naquele ato de, sabe, comiseração, de dizer eu sou inútil, eu não presto para nada, eu não nasci para nada, eu sou uma porqueira. Não, não é isso não. Eu estou falando do seu reconhecimento diante de Deus, de anular tudo que você é, para que Ele seja, para que Ele cresça, para que Ele seja cada vez mais na sua vida. Isso muda a história da nossa vida, muda a história dos nossos relacionamentos. Eu tenho ouvido pessoas dizer coisas sobre mim que sinceramente eu não sou. Mas eu tenho olhado para as pessoas e dá uma vontade de chorar. E às vezes eu choro por dentro, morro. De ouvir uma pessoa dizer coisas sobre mim, simplesmente pela sua incapacidade de reconhecer que está errado. Mesmo assim eu fico olhando. Eu não penso isso de você. Eu penso bem de você. Mas eu escuto muita coisa sobre mim. E às vezes eu vou para minha esposa e pergunto, você me vê assim? Porque na minha casa, você pode ter certeza, é o lugar onde eu sou a pessoa mais transparente. Na minha casa é o lugar onde meus filhos me conhecem, minha esposa me conhece. É onde eles veem as manifestações de ira, de raiva, as minhas inquietações, as minhas loucuras. É aonde eu chego para contar tudo e aonde se vê tudo. E minha esposa às vezes diz, é desse jeito aí mesmo. Isso é pior do que isso. Disseram foi pouco. Eu digo, eu tenho que me consertar então. Mas ela às vezes diz assim, filho, eu não imagino uma palavra saindo da tua boca, uma palavra dessa. Não lhe conheço assim. Mas eu tenho recebido e o que eu posso fazer é dizer, me perdoe. Me perdoe por atrapalhar a sua vida. E na possibilidade, sair até de cena. Porque um coração contrito, um coração quebrantado, um espírito quebrantado é o que Deus quer. E se nós não formos assim, nós vamos atrapalhar as pessoas. As pessoas vão ter uma falsa visão da gente. Eu perguntei para minha esposa o seguinte, filha, eu vejo pessoas que elas parecem que assim, tem vontade de ficar perto de mim, elas ficam assim me olhando, sabe? Aí chega, aí tem gente que pega aqui no meu braço, aí depois dá um jeito de pegar no meu cabelo assim rápido. Aí diga, elas pensam que eu sou um velhinho, aí fica assim, oh, esse velhinho, pega na cabeça desse velhinho. Eu disse, não, acho que as pessoas não lhe acham velhinho. Eu acho que elas, de alguma forma, têm alguma admiração por você, algum apreço e querem ficar perto de você, não porque você seja um velhinho. Eu estava pensando, talvez seja porque eu sou, parece assim um velhinho. A mulher ontem me deu 60 anos, né? Então, tenho 41, o negócio tá ruim, Egito. O negócio tá ruim. Eu digo, por que o Egito quer tanto os livros? Que ele quer bagunçar meus livros? Ele quer pesquisar. Pensa no cara interessado ali, tá fazendo vergonha aqui. Hoje eu emprestei um livro para ele lá que eu nunca li todo, ele já leu todo em poucos dias. Eu tenho que bater teu recorde, Egito, para poder falar de ler livro rápido. Que ele me pediu um livro, eu emprestei por poucos dias. Minha mulher disse que nem eu não leio naquele tanto de dia. Eu digo, mas o livro é meu. Eu empresto no tempo que eu quiser, porque senão não volta. O Egito sempre traz de volta e sempre quer mais. E cada vez livro ele pergunta se não tem uns mais assim. Inclusive eu estou comprando uns ali invocados só porque, por causa desse interesse dele de querer saber das coisas. E outras pessoas que buscam.
Nós precisamos ser quebrantados. Não precisamos ser quebrantados para mostrar para ninguém que a gente é quebrantado. Não tem importância. É para Deus. Se nós mudarmos, as pessoas poderão ver essa mudança através de Cristo. E elas poderão desejar viver uma vida santa. Não é impossível viver uma vida santa. Algumas coisas que me alegram nessa igreja, tem muitas, mas algumas que eu fico assim muito emocionado, muito alegre, por ver os ex-alunos na igreja, sabe? Ele tem, eu levantei a mão, o menino, que ele é bonito ali, ó. Esse menino hoje aí, ó, presta, pensa no menino que presta, não é, irmã? A irmã lá, confirmando. Se não for, a gente ajeita ele, irmão. Não se preocupe, não. Já botei um aí no pé dele aí, ainda não deu certo, não, mas tem aqui minha aluna aqui também aqui. Tem outros aí que foram meus alunos por aí. E quando eu vejo eles na igreja, assim, e principalmente assim, quando vem falar comigo, e tem aqui a Nilda aqui, que ela é gente fina demais. Eu fico entendendo assim, cara, a gente pode prestar. A gente pode ser testemunha lá fora, lá dentro, em qualquer lugar. Mas o que muda é a nossa determinação de ser quebrado. E um líder, tudo que ele mais deveria desejar, deveria ser a morte. Porque Paulo diz assim: em mim opera a morte, para quem você opera a vida. Não há condição de você cuidar de gente, não há condição de você ser até cuidado, não há nem condição de você permanecer vivo na fé, se não for você morrendo. Todo o evangelho, o objetivo dele é a sua morte. Tem aí o povo islâmico, que está matando gente, mas Jesus é daquele povo ali, ele lá para aquelas bandas que gostam de matar gente. E ele diz assim: olha, morra. Se você não morrer, você não pode me seguir. Então deixa eu ajudar a te matar. Aí ele deu um mandamento para ajudar a matar. Ele disse para o homem casado: você não pode desejar a mulher alheia, você não pode separar dela. Jesus mandou a gente largar tudo, largar pai, largar mãe, largar filho, largar a esposa, mas não deixou a gente largar a sogra. Tem que viver com ela. Se aquele que quer vir após mim, deixe sua mãe, seu pai, seus irmãos, tudo. Mas ele disse assim: deixa a sogra, porque senão tinha corrido todo mundo para seguir Jesus. Então tem que viver com a sogra. E Jesus deu umas coisas difíceis para a gente fazer. Disse que é para a gente amar a esposa como ele amou a igreja. Nossa, pense na coisa difícil. É amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porque a esposa não é a igreja. E às vezes a gente tem vontade de largar a igreja, não, mas às vezes tem vontade de largar a esposa. Tem homem. Eu vi uma mulher pregando que ela disse que se Jesus já assistiu essa cena muitas vezes, ela indo embora. E o marido disse, e Jesus também já assistiu a cena de eu matando minha esposa várias vezes. Mas ele se converteu ao coração da esposa. Convivência não é fácil. Convivência é difícil. Mas sabe o que Jesus quer? Que a gente morra. Por isso ele não dá uma receita pra gente, ele não dá um manual pra gente e manda a gente casar e viver dois juntos. Aí um nasceu lá num lugar que é muito frio, o outro nasceu num lugar que é muito quente. O que sempre passou frio quer ir para um lugar quente, e o que sempre passou calor quer ir para um lugar frio. Aí começa a confusão. A mulher quer comer carne de sol, o marido quer comer mandi assado, tatu. O cristiano diz que não gosta de comida de índio. Então ele não gosta de cupuaçu, cajá, bacuri. Tudo que se refere ao que ele acha que é de índio, ele não come. Já eu gosto. A minha esposa não gosta de umas coisas, eu gosto de outras. Mas o objetivo da palavra é que a gente morra. Paulo diz assim lá em 2 Coríntios 4, 10 ao 12. Ele diz: eu quero a unção da morte. Eu busco a morte, porque se eu não morrer, eu atrapalho a vida de vocês. Então cada um de nós aqui presente,
nós temos uma medida de pastoreio. Todos nós temos uma medida de pastoreio, seja qual o menor que seja. Começa com a nossa casa. Começa com o nosso testemunho público. Nós somos responsáveis por uma nuvem de testemunha que anda ao nosso redor. E se o líder não morre, se o pastor, a ovelha não morre, não é quebrantado, a gente atrapalha a vida dos outros. A gente vai brigar por posição, a gente vai brigar por coisas, a gente vai brigar por salário, a gente vai brigar porque o outro ganha mais, a gente vai brigar porque o outro não ganha, a gente vai brigar porque o outro rouba, a gente vai brigar porque o outro é mais bonito, mais cheiroso. Tem gente que usa aquele perfume IURB, Igreja Universal do Reino de Deus. Esse é o nome do perfume, caiaque, né? Caiaque da Universal. Tem o caiaque da Universal. Tem gente que usa um sapato diferente. Um tempo eu tinha uma bota e descobriram minha bota. Jesus, povo, até minha bota, não deixaram eu usar minha bota. Eu tinha uma botona, não tinha não, Paulo? Uma botona de cowboy. Achava bonita e comprei uma botinha. Só de botinha sei trabalhar. Aí tinha minha botinha, né? E só faltava o carro vermelho. Mas eu tinha minha botinha. Aí um dia chamaram lá em cima. Vamos chamar aqui os irmãos. Quando eu fui subir, na perna da calça subiu. Menino, a irmã no final do culto veio e disse: Roberto, misericórdia. Que foi, irmã? Tu usa uma botinha? Eu digo, e é cano longo. E a irmã, misericórdia. Que é isso? E pode? Eu digo, deve. E é bom andar de botinha. Só na botinha, só na botinha. Vou até comprar outra para ficar charmoso. Comprar uma jaqueta daquela do Cris. Quando ele conseguiu ter uma, tava calor, desmaiou. Comprar uma botinha. Na Bíblia nós temos algumas ilustrações sobre o quebrantamento. A Bíblia diz assim lá em João 12, do 23. E tem outra passagem muito maravilhosa também em Marcos. De uma mulher que quebrou, em João 8 também. De uma mulher que quebrou um vaso de alabastro. E tem uma figura também, essa de João 12, que é do grão de trigo, que diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Fica ele só. E o tremendo das sementes é que ela precisa quebrar a casca para poder oferecer o que tem dentro dela. Então quando você quebra, você apresenta o que tem de melhor dentro de você. Então o grão de trigo caía na terra e ele precisava morrer, porque se ele não morre, ele não nasce. O problema da nossa vida, o que nós temos de mais problemas é a nossa incapacidade de morrer para algumas coisas. Eu conheci uma pastora que ela disse assim: eu não canto essa música. Te entrego os meus sonhos, os meus conceitos, os meus desejos, as minhas dores e alegria, as minhas conquistas. Eu não canto isso. Eu não vou entregar meus sonhos. Eu não entrego os meus desejos. Isso é mentira. Então na igreja dela, ela botou lá no telão, quando aparece assim: eu quero te entregar os meus sonhos. Eu quero ser capaz de entregar os meus desejos. Eu quero ser capaz de entregar as minhas conquistas. E uma outra música ainda pior ainda, ela não canta. Eu construirei no monte um altar. Aí diz: o sacrifício sou eu. Eu estou disposto a morrer por ti. Olha, ela disse: eu morrer? Tô não, é mentira, não morro não. Aí ela parou no meio, começou a chorar na hora do culto e dizer: gente, eu não posso cantar isso. Eu não estou disposto a morrer por nada não. Eu estou muito com vontade de viver e ficar aqui. Se Jesus voltasse hoje, eu acho que eu ia dizer: Jesus, não dá para fazer aí um stopzinho aí, parar o tempo. Não quero ir. Não quero morrer. Quem que quer morrer? Eu não quero não.
E eu quero morrer? Eu ainda não cheguei naquela fase de Paulo que diz assim: eu estou numa confusão tremenda, estou querendo ir, estou querendo ficar. Não, eu estou na outra parte. Eu estou na confusão tremenda, eu quero ficar. E também quero, quando chegar o tempo, ir. Sabe por que Paulo estava com a confusão sobre ir ou ficar? Porque ele diz: porque ficando eu entendo que tenho muito maior valia para vocês. Eu entendo que eu posso fazer algo mais por vocês. Porque em Gálatas ele diz que outra vez eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O grande desejo de Paulo era formar Cristo na vida dos discípulos. E para isso ele estava dizendo: olha, eu estou confuso sobre a minha ida. E um pastor diz que Paulo, ele diz assim: combati o bom combate. Aí ele fez mais o quê? Acabou a carreira e guardou a fé. Ele disse: eu terminei tudo. Mas ele estava dizendo para Deus: deixa eu fazer hora extra. Deixa eu fazer hora extra. Eu quero ficar mais um pouquinho por bem deles, pelo bem deles. Ele não era obrigado a ficar mais. Ele mesmo diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Eu estou pronto para ir. Ele diz: o homem interior está desejando muito estar contigo, mas eu ainda gostaria de servir mais aos meus irmãos. Quando nós chegamos nesse nível de morrer para Cristo, para que Ele cresça em nós podemos fazer muito pela obra de Deus. E a maneira de fazer isso é através do quebrantamento, é através desse desgaste da nossa própria vida. Eu gosto da frase de Davi quando ele volta ali da busca da arca de Deus. Quando ele chega em casa e a mulher dele faz toda aquela confusão, e ele diz assim: ainda mais desprezível me farei. Ainda mais. Você acha que ficar nu, dançar nu na frente do povo foi pouco? Pois eu vou fazer mais. Eu vou ser mais escandaloso. Eu vou bagunçar o negócio. Porque ele era o rei. E a esposa disse: você não tem vergonha de mostrar sua nudez na frente dos servos? Ainda mais desprezível me farei para que eu conquiste o Senhor. Esse mesmo Davi diz: olha, eu vou inquirir sobre ele, eu vou buscar sobre ele. Eu vou ficar nem que seja do lado de fora da casa dele, mas eu vou buscar o conhecimento, eu vou adquirir o conhecimento sobre ele. E quando a alma dele estava perturbada, ele diz: te aquieta, alma, te aquieta. Espera em Deus, confia nele, ele virá. Nós precisamos ter essa condição de nos quebrarmos. E essa mulher em Marcos e em João são duas mulheres diferentes, mas vou falar apenas sobre o que ela fez. Porque uma mulher ungiu os cabelos, outra mulher ungiu os pés e limpava, enxugava com os cabelos. Mas aquela mulher que chegou ali com um vaso de alabastro, ela estava chegando com algo precioso, e Judas vai dizer: é um desperdício, a gente poderia vender por 300 dinheiro. Quando nós não somos quebrantados e não entendemos o valor do quebrantamento, nós nos ligamos às coisas em vez das pessoas. As coisas passam a ter maior valor do que as pessoas. Os processos passam a ter valor mais do que as pessoas. A forma como as coisas se desenrolam tem mais valor do que as pessoas. Então, se você dá algo para alguém fazer e ela não faz da forma que tem que fazer, você tem que brigar com ela, você tem que reclamar com ela, você tem que judiar dela, bater nela, tirar ela do cargo, porque você não entende o quebrantamento, você está de olho nas coisas. E as pessoas precisam ter mais valor do que as coisas, porque para o próprio Deus, quando Elias ele tinha coisas para fazer, Deus preferiu ter Elias do que as coisas que ele poderia fazer. A Bíblia diz que Deus levou Elias numa carruagem de fogo, mas ele ainda tinha uma missão. Ele precisava ungir um rei e um profeta. E quando Deus percebeu que o coração de Elias era mais favorecido a ele do que as coisas que ele fazia, ele o tomou.
Enoque do mesmo jeito, tão valioso para Deus, andava com Deus, que a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Porque não eram mais as coisas que ele fazia que importava para ele, era a presença do Senhor. Quando nós não temos a compreensão do valor do quebrantamento diante de Deus, a gente começa a quebrar as pessoas. A gente começa a entornar o caldo contra elas. Então, se tua célula não vai bem, tu tem que pagar por isso. Então, se você mandou alguém fazer e não fez, bolo. Não era assim a brincadeirinha quando a gente era criança? Remã, remã. E quem não for, bolo, apanha. E nós vamos viver dentro de uma igreja cheio de meninos e meninas e crentes que acham que tem que fazer alguma coisa para que Deus goste dele. Aí a gente peca e não quer descer do altar. A gente peca e não quer deixar a célula. Como o Júnior disse ontem, peca e na hora que chama os pecadores ao convencimento e a se converterem, não vem, porque senão vão saber que eu pequei. Uma pessoa me perguntou o que foi que eu fui fazer lá no dia que a chave de Davi pregou de manhã. Porque o cara pegou só sobre pecado e tem que resolver e tal, e reconciliação. Aí disse, e quem pecou vem aqui pra frente. Ó, me levantei e fui. E me ajoelhei lá na frente. Pecador. E alguém perguntou assim, o que foi que tu foi fazer lá? Eu digo, me arrepender dos meus pecados. E eu só não vou dizer pra ti, se tu se escandalizou com o meu ato de ir, não queira nem ouvir que nós somos. Porque se você ouvir, você morre. Tem um pregador que ele diz o seguinte, o ato da confissão deve ser mais escandaloso do que o ato do pecado. Quando você pecou, foi feio, pois o ato de confessá-lo tem que ser mais escandaloso ainda, porque isso vai te constranger, vai te expor, mas é necessário. E uma pessoa disse assim, ora, se ele foi, então eu vou também. Eu pensava que ele estava bem. Eu tinha pregado, né? Eu preguei no outro dia. Eu preguei no sábado, foi no congresso dos jovens. Preguei sobre chamado no congresso de jovens. Foi no sábado, de manhã. Preguei. Aí o pessoal da casa de Davi, uns jovens lá vieram. Disse, pastor, palavra poderosa, obrigado. Você mudou minha vida. No outro dia ele estava pregando e eu fui o primeiro. Acho que ele disse, Agora embolou o carro, porque ontem ele estava aí e agora ele está lá, ó, de joelho. Eu fiquei olhando para a cara dele, olhando para mim, como quem diz, oxe, ontem o homem estava pregando, hoje está aqui confessando pecado. Eu digo, eu vou lá, meu irmão. Aí uma pessoa diz, não, se ele foi, eu também vou. Ele foi atrás, né? Eu acho que a gente tem que ter essa postura de não parecer o super-homem. Porque o super-homem terminou numa cadeira de roda. E já morreu, né? Gastaram milhões com o bichinho. Assuma a morte todos os dias. Assuma a condição de morte todos os dias. Deseje morrer todos os dias. O que dizer sobre o quebrantamento que não seja a morte das vontades, a morte dos nossos desejos, as nossas inquirições, perturbações. Como o Cristiano falou aqui, eu não vou dizimar porque a igreja tem muito dinheiro. Então vá para a igreja da Maria, que lá ela tem uma irmã chamada Maria que ela está pregando, dizendo assim, não vá mais para a igreja Batista Nacional não, ele já tem muito dinheiro lá, venha para cá. Ela prega assim lá na igrejinha ali, ó, a igrejinha bem, eu não sei onde é não sei se é não, eu não sei ali, eu não sei não, eu sei que você está descendo direto ali a rua da nossa igreja, eu só sei que é assim, né?
Mas é por ali a igrejinha. Mas a irmã prega desse jeito. Ela diz: a igreja batista não precisa mais de dízimo. Dizime aqui, a gente é pobrinho. E talvez tenha muita gente com essas ideias na cabeça. Não, que tem ar-condicionado, tem tudo. Não é sobre o que tem, é sobre quem você é. É sobre seu coração, seu desprendimento. E não se preocupe não, o dízimo é para pagar os pastores sim, para pagar a energia, né? É para isso. Água, luz, telefone, internet que o ladrão levou. A gente ainda paga a internet que o ladrão levou. Cadeira. Você também é membro, você tem o direito de, no dia da sessão, estar lá e ver lá os gastos e tudo. Você tem o direito de voltar ao aumento do salário do pastor Edivaldo, pastor Roberto, pastor Serrano, pastor Haroldo. Dar um salário aí para outros pastores. Você precisa quebrar e eu preciso quebrar. O discipulado e o quebrantamento, eles andam juntos. Sem quebrantamento a gente gera problema. E aquela mulher que levou aquele vaso de alabastro para fazer aquele serviço de ungir a Jesus, ela carregava na mão dela algo precioso. E Judas sabia disso. Mas Judas estava interessado no dinheiro, então vamos deixar Judas de lado. Aquele óleo era muito precioso. O nardo puro. Esse óleo cheiroso que a gente usa no encontro, nardo. Só que diluído a 25%, mesmo assim ainda é cheiroso. Mas um dia a gente comprou uma essência de nardo, R$80 o litro. Pensa no negócio cheiroso. Chega a arde nos olhos. Cheiroso. Na hora de ungir tem que ter cuidado para não cair na boca. Daqui a pouco nós vamos ungir vocês aí. Então vocês já botam. Só que o detalhe do vaso de alabastro que ele levava é que aquele vaso, ele era constituído por uma propriedade de calcário, quase que gesso, e era tirado na beira dos rios esse calcário e formado ali aquele vaso. E esse vaso era interessante porque depois que botava o líquido dentro, eles completavam o vaso e o vaso ficava sem tampa. Então o vaso não tinha uma tampa. Você não é hoje, você pega o seu perfume, abre a tampa e usa e fecha a tampa. Não, aquele vaso era para uma única dose. Então isso já dá algo para a gente. O quebrantamento de ontem não vale para hoje. Quebrantou hoje, quebranta hoje também. Quebrantou ontem, amanhã também. O quebrantamento de um dia não vale para o outro. Você pode ter chorado ontem os milhares na presença de Deus. Foi o suficiente para aquele dia. A Bíblia diz que Ele nos mantém 24 horas por dia. E os salmos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. É todo dia. Mas aquela mulher teve que quebrar aquele vaso. E ela, pá, quebrou o vaso e ó, e fez o serviço. E nós somos igual aquele vaso. A gente não tem tampa. A gente não tem aquela coisinha que ela faz assim, ó. Pss, pss, pss. Alguém aí veio com tampa? Não, né? Você tem sua boca, mas ela não fica tampada muito tempo, né? Diz que o homem que domina a boca, a língua, é perfeito. Então a gente precisa quebrar. Porque se a gente não quebrar, o melhor não virá. Quando você quebra um vidro de perfume na sua casa, por descuido, o que acontece com o ambiente? Fica cheiroso. Sabe o que acontece com você quando você quebra diante de Deus? O melhor de você aparece. A essência do que você é. Acontece o que está escrito em Romanos capítulo 7. Quando Paulo diz que o homem interior, esse se alegra em Deus. Esse tem prazer na sua lei. Esse gosta da palavra do Senhor. Esse gosta da presença. E se você não puder se quebrar, a gente lhe ajuda. A gente facilita para você. Eu não tenho nenhum problema de lhe ajudar a quebrar. Muito pelo contrário. Eu faço é gostar. Então, quebrantamento é importante, John Wesley.
Quebrantamento é importante, quebrantamento é importante. E se é importante, e se é o sacrifício que Deus recebe, então vamos sacrificar o Senhor nessa manhã, que tal? Alegrar Ele e ficar lá no céu assim, nossa! Olhando para cá, para baixo e jogando raios de alegria. Jogando raio na gente, quem sabe Ele arrebata um hoje, não volta nunca mais. Tipo, você que não está conseguindo largar o pecado, você pode hoje se quebrar do jeito e dizer, me leva, me leva, me leva. E aí a gente aproveita enquanto está chorando, dizendo, me leva, a gente pega 2 nomes, pega pelos pés, não, me solta, me solta. Eu tenho certeza que você não vai querer ser levado hoje, mas a sensação que você vai ter é que se você partisse era melhor. Igual uma mulher, quando o marido morreu, ela disse, eu quero ir com ele, me solta. Ela correu para pular no buraco e o povo saiu, né? Ela, pof, dentro do buraco, ela gritava lá de dentro, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eu sei que às vezes é só expressão, assim, que a gente não quer mesmo morrer, mas que dá vontade de morrer, às vezes dá. Vocês estão dispostos a sacrificar o Senhor dessa manhã? Amém? Pois fique de pé e pegue seu melhor sacrifício. Não é oferta não, viu? Não se preocupe não estou tirando a oferta não. A oferta hoje é você. Hoje você vai dizer para Deus assim, ó, o sacrifício sou eu. Agora eu acho que quando uma coisa quebra, é tipo assim, ela se espalha, né? Não é não? Uma coisa quebrar, pá, se espalha. Então eu acho que você está muito pertinho do outro aí para quebrar hoje. Afasta aí as cadeiras aí. Aí assim, o sacrifício é seu. O sacrifício não é meu. O meu sacrifício eu vou prestar ao Senhor. O seu sacrifício você presta a Deus. No começo você disse que queria sim. Eu quero o quebrantamento. Eu quero agradar ao Senhor. E lá no deserto havia um mandamento. E esse mandamento era perpétuo. Bem que dá para quebrar também aqui, ó. Vem quebrar para cá. Vem quebrar para cá, ó. Quebra mais para cá que é melhor. Se espalha por aí. Já pede assim, ó, irmão. Afasta um pouquinho aí, porque quando eu me espalhar. Mede aí, ó. As meninas que começam a dançar, mede logo o lugar da dança. Mede logo aí. Faz o espaço aí. Separa o espaço. E lá no altar, lá no deserto, havia um mandamento que o Cristiano citou aqui, que dizia que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E havia uma ordenança de Deus sobre o candelabro. O candelabro tinha 7 hastes, 7 velas, 7 cartiçais, 7 canudos, 7 amêndoas, 7 não sei o que, 7 não sei o que, e era 7. Tinha 7 nesse candelabro. E um dos mandamentos de Deus era: o candelabro, a vela, a lâmpada de Deus vai permanecer acesa todo o tempo na casa do Senhor. A vela, essa luz não pode se apagar. Só que no ano 70, quando Jerusalém foi invadido, um rei doido lá pegou e levou tudo. Levou o candelabro, levou os tesouros do altar da casa do Senhor. A arca foi perdida e levaram tudo. Mas o Senhor disse: é mandamento perpétuo. É mandamento perpétuo. A luz, a lâmpada não pode apagar. E lá em Apocalipse, Deus vai revelar que aquele cartiçal, eles são os 7 espíritos da igreja. São os 7 moveres dentro da igreja. E lá em Judas 23, porque só tem um capítulo, ele diz assim, que nós devemos crescer na fé falando no Espírito. Lá em Efésios, ele diz para a gente permanecer sempre falando em mistério com Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito Santo de Deus.
Então o que Deus estava dizendo não era para manter um cartiçal aceso. O que Ele estava dizendo era: mantenha o espírito aceso. Mantenha o espírito aceso. E sabe uma coisa que acende o espírito? O quebrantamento. Porque o mesmo versículo que diz que o que Ele gosta, que o sacrifício que Ele quer é o coração quebrantado, Ele diz também é o espírito quebrantado. Porque quando você quebra o seu coração, quebra as suas intenções, a sua mente, se liga a Deus, você também quebra o seu espírito. O seu espírito é quebrado e o Espírito Santo de Deus passa a habitar nele poderosamente. Então eu não sei como é que você começa a quebrar, não. Eu sei que eu tenho o meu jeitinho para quebrar. Pela manhã. Então comece a orar aí. Comece a falar com Deus: Senhor, a coisa que eu menos tenho feito é chorado na tua presença e por ti. Mas os homens têm me feito chorar, os homens têm me magoado. Eu não quero chorar por causa de homens, eu não quero chorar por causa de pessoas. Eu não quero, Pai, ter o meu coração aflito por causa das minhas necessidades, mas que seja por ti. Então nessa manhã, comece a colocar o seu coração diante de Deus. Se você se quebra, é ajoelhado. O chão está aí, se ajoelhe. Se na sua casa você gosta de se deitar no chão, o chão está aí. Se você gosta de gritar, urrar, berrar, fazer um som que não dá para discernir, não tem problema, é com você. Esse é o seu tempo de quebrantamento. Esse é o momento de entrar na prática, de fazer de fato, de começar a dizer para Ele: Senhor, eu não consigo, Pai, eu não sinto nada. Mas Senhor, pela manhã, nessa manhã eu te peço, o Teu Espírito Santo, que Tua palavra diz que o Senhor não nega a ninguém, nos faz, Pai amado, homens e mulheres quebrantados. A única maneira de nos ligarmos a Ti é por uma decisão pessoal. E nessa manhã, que cada um dos Teus filhos leve a sua vida ao Teu altar e morra para Ti, morra contigo, morra para o pecado e viva para Ti. Porque a Tua palavra diz que aquele que perder tudo, que perder a sua própria vida, que perder a sua própria vida, viverá em Ti. Oh Espírito Santo, nos leva para experimentar nessa manhã o derramamento do Teu Espírito Santo e viver essa vida de quebrantamento como terra seca. Não se dere pelos comandos. Comece a orar. Atende, Senhor, as minhas orações. Faça sua alma queimar. Queima por Ti. Se desespere por Ele. Queima por Ti. Chama por Ele. Mostra-me o caminho por onde devo andar e andarei. Ensina-me a fazer Tua vontade, pois só Tu és Deus. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão. Certamente que verei a glória do Senhor. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão. Começa a queimar do Senhor. Certamente que verei a glória do Senhor. Deixa que o melhor de você saia nesse momento. Me dá um coração quebrantado. O que
sacrifício pode ter mais fogo do que fumaça. Você pode colocar mais fogo nesse altar. Você pode incendiar nesse altar. O seu sacrifício pode chegar ao Senhor como um cheiro suave nessa manhã. Sacrifício de louvores, coração quebrantado e contrito, é o que o Senhor deseja, é o que o Senhor pede. Se quebre na presença dEle, se derrame na presença dEle, seja extravagante na presença dEle, seja exagerado na presença dEle, mas seja para Ele um sacrifício vivo, um sacrifício vivo. Esse é o momento de você dar o seu sacrifício a Deus. Não se preocupe quem está dançando, quem está pulando, quem está caindo. Deixa que cada um oferece o que tem. Deixa que cada um oferece o que tem. Pode sair daí. Sarinha, vai orar. Deus poderoso, Pai, recebe o sacrifício dos teus filhos nessa manhã. Coloque seu coração em Deus. Fale com Ele nessa manhã. Desafie os seus limites. Se você não tem conseguido diante dEle expor tudo que há no seu coração, comece a falar, a dizer para Ele: Senhor, eu não tenho sentido o que essas pessoas sentem. Eu estou na tua casa, mas eu não sinto nada, Pai. Faz alguma coisa por mim. Muda na minha vida esses bloqueios, esses traumas, seja lá o que for, que não me faz com que eu sinta a tua presença, com que eu sinta o desejo de me extravasar na tua presença. Se você acha que é exagero, você ainda não viu nada. Se você acha que isso é perturbação, pois se perturbe nessa manhã. Deixa o Espírito Santo te tirar do teu lugar de comodidade. Deixa o Espírito Santo te tirar do lugar tranquilo e entra pelas águas. Entra nas águas. Deixa o Espírito Santo se mover e seja exagerado para Ele nessa manhã. Seja. Espírito Santo, Deus poderoso, rasga o teu coração. Deixa fluir o teu fogo. Deixa fluir o teu fogo. Quero oferecer. Acende a chama. Acende e deixa ela acesa. Acende o Espírito que há em ti. Permita que o Espírito Santo seja cheio, aceso na sua vida. E que em qualquer momento que você quiser e que você desejar, você entra no seu quarto. E não há tempo para parar, para cessar. Ou andando no ônibus,
ou trabalhando, seja em que momento for que você estiver na sua vida, você pode desfrutar da presença do Espírito, se quebrante na presença dEle. E você não precisará de eventos, você não precisará de momentos. A comunhão é para que nós venhamos a compartilhar aquilo que Ele faz com nós, aquilo que Ele faz por nós. A comunhão é para que nós possamos encorajar outros a viver essa vida que nós já vivemos. A comunhão é para que nós possamos expressar juntos esse amor pelo Senhor, muito mais do que um momento de ativação, muito mais do que um momento em que nós venhamos a queimar, já é o resultado da nossa queima diária, é o resultado do nosso quebrantamento diário, é o resultado que nós somos quando ninguém está olhando, é o que nós somos quando só o Pai nos vê. Oh, Espírito Santo de Deus, nos faz viver uma vida contínua na Tua presença, de uma experiência, Pai amado, sobrenatural de vida, não de momentos. Eu sei que você tem mais dentro de você, eu sei que há mais em você, eu sei que você pode queimar mais um pouquinho assim, ao ponto de não sobrar nada, porque existe carne defumada, e carne defumada, ela não é sacrifício, ela apenas está preparada para ser utilizada em outro momento. A Bíblia diz que quando se oferecia sobre o altar, não sobrava nada, queimava tudo. Deixa fluir. Deixa fluir.